Bom dia! O bate-papo com Eurípides Mendonça de hoje, 1º de março de 2024, vai abordar o tema História da Anatomia na Universidade Federal da Paraíba, feminização e pluralidade. A feminização e a pluralidade na formação dos docentes de anatomia da UFPB são duas características que marcam os 72 anos de ensino de uma das mais importantes disciplinas do currículo dos cursos de graduação da área da saúde, da universidade mais antiga da Paraíba, mais tradicional, a UFPB. A partir do ano de ingresso do docente de anatomia, nos quadros, revisaremos os 70 anos de história do ensino da anatomia, entre parênteses, um reforço humana, vírgula, no departamento de morfologia do Centro de Ciência da Saúde da UFPB, quando do ingresso no quadro permanente, não aqueles professores substitutos, do corpo docente. Esse tempo de 70 anos pode ser dividido em 3 períodos sucessivos. Gravem. O primeiro, de 1952, você era nascido, a 1974, 22 anos, abre aspas, o Clube do Bolinha, fecha aspas, pois todos os 7 docentes da época eram do mesmo gênero, do gênero masculino, e representavam apenas 3 cursos da área da saúde, 3 docentes de odontologia, um discreto predomínio, 2 de medicina e 2 de farmácia. Batizemos essa primeira turma de anatomistas de, abre aspas, a geração do médico professor Asdrúbal de Oliveira, fecha aspas. Pioneiro primeiro desde 1952 e indiscutivelmente o mais renomado dos anatomistas da Paraíba. Destaquemos ainda nesta primeira etapa, nesta primeira geração, o primeiro professor de anatomia farmacêutico, o Samuel Henriques Hardman Norá, e o primeiro anatomista odontólogo, professor Isidro Gomes da Silva Neto, respectivamente admitidos em 1954 e 1962. Agora, o segundo período da história de 70 anos. A anatomia da UFPB vai de 1975 a 1997, também 22 anos, quando ingressaram mais 16 anatomistas, sendo 10 homens e 6 mulheres. As primeiras mulheres a romper o, entre aspas, Clube do Bolinha. O fato mais marcante desse segundo período é o início da feminização da docência da anatomia, com a admissão em 1975 da primeira anatomista mulher da UFPB, e também a primeira odontóloga anatomista, falo da professora Terezinha com Z Alves de Araújo Nóbrega, que entrou para a história da anatomia, para a história do departamento de morfologia, como a primeira professora a romper o Clube do Bolinha e criar, entre aspas, o Clube da Luluzinha, que em 1978 recebeu o reforço da segunda mulher anatomista e a primeira biomédica, a professora Ana Maria Santos Maciel. Eu fico a imaginar
os desafios vencidos pelas duas professoras já na concorrência do concurso público e depois no dia a dia da docência, num mundo 100% na época masculino. Outros destaques na segunda geração: o ingresso em 1985 do primeiro docente graduado em medicina veterinária, o professor Eulâmpio José da Silva Neto, e mais 4 odontólogos e um farmacêutico. Outro fato marcante histórico nesse segundo período: a admissão em 1986, gravem, da primeira professora de anatomia formada em medicina, primeira médica anatomista, doutora, minha colega de turma, Maria do Desterro Leiros da Costa. E mais, a medicina nesse período passou a ter a maior representatividade na anatomia, com o ingresso de mais 9 médicos naquele período, com destaque para o professor Elivaldo Sales de Toledo, que entrou em 1979, conhecido entre seus alunos pelo apelido de Hulk, o mais antigo, grave isso, anatomista médico em atividade médica. Já o terceiro período e último, 1998 a 2022. 2022 porque é o ano da última admissão aos quadros do anatomista em concurso. São, então, período de 24 anos. Caracteriza-se por consolidação da docência feminina e o aumento da representatividade dos cursos da saúde entre os anatomistas. Até então, todos os docentes eram formados em apenas 5 cursos da área da saúde: medicina, odontologia, biomedicina, farmácia e medicina veterinária. E neste último e atual período, mais 3 profissões se juntaram ao grupo: fisioterapia, enfermagem e educação física. Sabiam disso? Alcançando, nesses 70 anos de história, 8 cursos. Mas, em 2024, nesse ano, 3 cursos ou 3 professores estão sem representantes, porque se aposentaram. Biomedicina, medicina veterinária e farmácia. Estas conquistas ocorreram após a admissão de 16 docentes nesse terceiro período, sendo apenas 2 em medicina, 5 em odonto e gravem 7 em fisioterapia, corresponde a 43,75%. Destaque para o ano de 2009, quando ingressou a primeira fisioterapeuta anatomista, professora Maria das Graças Vanderlei Coriolano. E em 2019, foi a vez da enfermagem ter sua primeira anatomista, a professora Analine Lassé Zácara. E finalmente, em 2022, há 2 anos, foi a vez da educação física emplacar o seu primeiro anatomista, o professor caçula do departamento da anatomia, Jodonai Barbosa da Silva. Já a consolidação da docência feminina ocorreu principalmente neste terceiro período da história da anatomia, ao ser admitidos, gravem, 16 docentes. Sabe quantas mulheres? 10! 62,5%. Entenderam o porquê da feminização? Quer mais? Neste ano de 2024, dos 14 docentes em atividade na disciplina vinculados à anatomia, são 9, 64,2% mulheres. Encerro com a pergunta: qual o próximo curso da área da saúde a ser representado na docência da anatomia?
nutrição, fonoaudiologia, um outro. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.